ao Senhor. Senhor Deus, nós queremos primeiramente te louvar, porque é um privilégio estarmos aqui juntos no templo, celebrando ao Senhor, cantando louvores, bendizendo o teu nome, e que nesse momento de palavra, Deus, nós venhamos aprender, venhamos amadurecer, nós venhamos avançar, ó Pai, e que nada tire a nossa atenção do que o Senhor quer falar conosco. Nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 14. Mateus 14, nós vamos ler do 13 ao 21. Enquanto você abre aí, nós estamos na segunda semana, da visão da multiplicação. E que bênção que você está aqui nessa noite. Semana passada, Samantha já trouxe uma palavra abençoada para nós, ali ministrando aos nossos corações, e foi uma bênção, falou muito comigo, e eu espero que também tenha falado com você. Vamos lá, então. Mateus 14. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida." Respondeu Jesus: "Eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer." E eles lhe disseram: "Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui", disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. E em seguida deu aos discípulos, e estes deram à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Podem se sentar. Essa é uma passagem muito conhecida, e quando eu vi o tema sobre visão da multiplicação, automaticamente veio à minha mente essa passagem. Jesus tinha o poder de multiplicar, ele tinha ali naquele momento, e ainda tem o poder de fazer o impossível, e simplesmente poderia fazer tudo ali sozinho. Ele estava compartilhando a palavra com todas aquelas pessoas, e no momento que houve a necessidade, os discípulos vieram: "Jesus, as pessoas estão com fome, e agora?" Jesus escolheu estar com aqueles 12, os discípulos, 12 discípulos. E com essa visão que eu quero seguir aqui compartilhando com vocês essa noite. Não exatamente sobre a multiplicação, mas sobre todo o contexto. Então, Jesus estava ali com os 12 discípulos, ele escolheu compartilhar, viver ali aqueles anos, compartilhando o ministério com aqueles 12, ensinando a cada dia, compartilhando dia após dia o aprendizado, as experiências. Eles foram vendo os milagres que Jesus foi fazendo, e desse milagre aqui, eles participaram. Jesus estava, como eu disse, ensinando a multidão, eles vieram, e nós lemos aí que Jesus disse, não mande eles embora, vamos dar, deem vocês o de comer. E algo que eu achei incrível foi, Jesus, com todo o poder, sendo quem ele é, ele poderia fazer aparecer ali no meio das pessoas que estavam ouvindo o alimento, algo pronto, assim como nós sabemos que Deus fez, entregando ali o maná para as pessoas no deserto. Ele poderia fazer o que ele quisesse a respeito do que comer. Mas eu achei incrível que ele compartilhou isso com os discípulos. Ele agradeceu a Deus, pegou aqueles pães e aqueles peixes, entregou na mão dos discípulos, e eles distribuíram às pessoas.
Imagina que incrível você ver, inicialmente, 5 pães e 2 peixes, olhar para todas aquelas pessoas, 5.000 homens, aqui como disse. Então, acredito que tinha aí umas 8, 9 mil pessoas, contando as mulheres e as crianças, por aí. Muita gente. Você pegar essa quantidade pequena, mas que ali, acontecendo um milagre, e ir distribuindo para todas aquelas pessoas, todo mundo comendo, todo mundo tendo a sua necessidade satisfeita, e ainda ver aquilo ali sobrar 12 cestos. Muita coisa. Então, algo que era tão pouco, mas, através de uma ação de Jesus, nós sabemos que foi multiplicado para muita comida, muito pão, muito peixe, porque alimentou muita gente. O milagre não estava simplesmente ali no pão que se multiplicava, mas no fato de que Jesus escolhe pessoas para participarem desse extraordinário. Imagine comigo, se tinha 5.000 homens, como eu disse, muito mais que 5.000 pessoas, então, quantas pessoas foram impactadas? Primeiro, elas foram ali ouvir a palavra de Deus, eles não foram lá comer. Eles foram ouvir a palavra de Deus, ali através de Jesus. Jesus foi compartilhando a palavra com as pessoas, foi compartilhando, a hora foi avançando, e aí surgiu a fome. Mas eles foram lá ouvir a palavra de Deus. Ouvir Jesus, aquele que estava passando pelos lugares e fazendo grandes coisas, grandes milagres, grandes feitos. Então, o principal alimento que eles foram recebendo ali, naquele dia, naquele entardecer, era o alimento espiritual. Quantas vidas foram impactadas naquele dia? E é essa multiplicação que eu quero frisar nessa noite. Não simplesmente o pão e o peixe, mas as vidas que foram multiplicadas, as vidas que foram transformadas. Aquelas pessoas saíram dali e acredito que tenham contado, olha, aconteceu uma grande coisa, nós estávamos ali ouvindo Jesus, sentimos fome, todos comemos, tivemos a nossa fome satisfeita, a nossa necessidade satisfeita. Algo extraordinário. E acredito que a cada pessoa que iria ouvindo, também ia recebendo um pouquinho de Jesus através da pessoa que recebeu diretamente. Jesus ia sendo multiplicado ali de pessoa para pessoa. A partir do momento que nós levamos Jesus a alguém, compartilhamos sobre Jesus com alguém, milagres acontecem como aconteceu ali. Pessoas são transformadas, histórias são mudadas, existe libertação, existe cura, restauração, o impossível. Nós sabemos disso porque Jesus nos transformou e nos molda a cada dia através do Espírito Santo. Nós sabemos o que o Espírito Santo pode fazer, o convencimento que ele traz, a mudança de vida que ele traz. O impossível acontece pelas mãos daquele que tudo pode. Em 2 Timóteo 2:2, abra aí comigo, 2 Timóteo 2:2. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Esse texto é uma parte da carta de Paulo a Timóteo. Paulo, nós estamos falando muito dele por causa do versículo do ano, né? Ele não foi um dos 12, mas foi um apóstolo abençoado e muito importante. Um grande discípulo de Jesus mesmo. Ele viveu o evangelho na sua mais
na maior verdade, de coração puro e genuíno, depois do encontro que ele teve com Jesus. Ali que marcou a vida dele entre Saulo e Paulo. Sabemos que ele se tornou uma outra pessoa. Paulo entendeu a missão que ele tinha de compartilhar Jesus, levar Jesus às pessoas, não somente aos judeus, mas também aos gentios. Ele fez diversas viagens missionárias, e nós podemos ler isso na Bíblia. Foi ali por diversas cidades, como Antioquia, Corinto, Éfeso, Filipos, Tessalônica. Ele não só pregava para as multidões, mas ele tinha algo que era o discipulado. Ele pregava, ele abria ali frentes, abria igrejas, mas ele acompanhava de perto, e eu acho isso incrível. Não simplesmente, olha, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, transforma. Jesus é maravilhoso, siga Jesus. Mas ele acompanhava de perto. E quando a gente lê ali as cartas, na Bíblia, a gente vê que ele está acompanhando de perto mesmo, ali na minúcia. Ele vai orientando essas pessoas. Então, ele acompanhou assim tão de perto Timóteo, por exemplo. Ele ia abrindo, como eu disse, frentes ali de missões, igrejas. Ele fez muito isso com Silas. E aí, quando a gente fala de Silas, a gente lembra de Paulo e Silas na prisão. Um momento difícil, onde eles estavam presos, mas que continuavam entendendo e colocando em prática a missão que era compartilhar Jesus. Eles estavam louvando presos, e as pessoas que estavam ali também presas estavam sendo transformadas. Todos que estavam ali estavam tendo as suas vidas transformadas, porque estavam recebendo ali, através do louvor, acredito que estavam ali compartilhando a palavra de Deus, porque era a vida deles. Não era simplesmente uma tarefa, era a vida deles compartilhar Jesus. Então, eles, por mais que estavam naquele momento passando uma situação difícil, ainda estavam compartilhando Jesus, louvando ali no meio da dificuldade e impactando a vida das pessoas ao redor. Ele enviava líderes, como ele fez com Tito. Tito 1,5 diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então, ele discipulava e ele orientava que aquele que estava aprendendo continuasse a multiplicação da vida, que é Jesus, na vida das pessoas. Então, não parava ali. Dia após dia ele compartilhava com alguém, esse alguém tinha a missão e aprendia com ele que precisava permanecer compartilhando com as pessoas ao redor dele a palavra de Deus. Quem era Jesus? Não simplesmente o que Jesus fez, não simplesmente o encontro que ele teve com Jesus, mas que aquelas pessoas vivessem todos os dias sendo um discípulo de Jesus, compartilhando com os outros. Era a missão de Paulo e é também a nossa missão, como discípulos de Jesus, compartilhar a palavra. Como eu falei, na semana passada, Samantha ministrou e Deus falou muito comigo, porque nós, por vezes, ficamos pensando em grandes frentes. E claro que se tivermos as oportunidades, nós precisamos aproveitar. Mas, de um em um, nós podemos compartilhar. Porque se eu compartilho com um, essa pessoa aprende. E eu também compartilho que ela também precisa ser discípulo. Ela também vai compartilhar a vida de Jesus na vida de outra pessoa. E assim, nós vamos multiplicando um a um. Então, nós podemos compartilhar onde nós formos um pouquinho de Jesus.
Como também ouvimos, né? Não simplesmente com palavras, mas principalmente com as nossas ações, com o nosso testemunho de vida, do que Jesus já fez na nossa vida, da transformação que Ele já fez. E as pessoas vão sendo impactadas, vão recebendo um pouquinho de Jesus através das nossas vidas. Esse é o nosso propósito, é a nossa missão, e nós não podemos nos esquecer disso. É o principal, levar Jesus às pessoas aonde nós formos. Na escola, faculdade, no trabalho, e é aos poucos. Uma palavra que você compartilha, um versículo que você leva, um testemunho do que Deus fez. E as pessoas vão recebendo aos poucos, de pouco a pouco. E quem vai fazendo a ação é o Espírito Santo. Nós vamos cumprindo a nossa missão, que é compartilhar. E o Espírito Santo vai fazendo toda a obra na vida das pessoas. Que a gente não se esqueça disso, visto que é a nossa missão aqui, compartilhar a palavra de Deus. Que todos os dias, ao acordarmos, a gente se lembre da nossa missão. Que não seja simplesmente aqui, que não seja simplesmente na célula, mas que a gente leve a palavra de Deus em todos os lugares. A palavra de Deus precisa ser compartilhada. As pessoas precisam ouvir sobre Jesus. E quem é que Jesus vai usar para fazer isso? Bora ver, para a gente acordar aqui, hein? Quem Jesus vai usar? Levanta a mão e faz assim. Eu, você, todos nós. Somos nós que Ele vai usar como instrumentos, claro, se nós nos abrirmos para isso, para compartilhar a palavra de Deus. Permita que Jesus te use como instrumento de multiplicação de pessoas. Assim como Ele usou os discípulos, porque depois que Jesus ressuscitou, os discípulos não estavam mais caminhando ali dia após dia com Jesus fisicamente, mas eles continuaram compartilhando a palavra de Deus, porque Jesus foi ensinando a eles dia após dia, na fala e na prática, e eles foram compartilhando. O mesmo ali com Paulo. Paulo teve um encontro com Jesus e foi compartilhando dia após dia. Que seja assim também conosco. Dia após dia a gente compartilhe a palavra de Deus. E vivamos uma verdadeira multiplicação feita pelas mãos de Deus, mas através das nossas vidas. 1 Coríntios 11:1. 1 Coríntios 11:1 diz assim: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E é a nossa missão, sermos imitadores de Cristo. É o nosso maior exemplo. E está aqui acessível, né, através da palavra, através das experiências, através do TSD, através da palavra que nós recebemos aqui no templo, através da palavra que nós recebemos na célula também. Então, que nós sejamos imitadores de Cristo dia após dia, olhando para as pessoas com amor, que é a palavra principal, e vamos compartilhando esse amor de Cristo com as pessoas, com um olhar de carinho, com um olhar de atenção, um a um. Deus escolheu os 12, Ele escolheu Paulo, Ele escolheu a você e a mim, para sermos multiplicadores desse amor. Eu convido o Ministério de Louvor e convido você a fazer uma reflexão e uma oração para que nós não nos esqueçamos da nossa missão e que dia após dia a gente se lembre
e compartilhe com as pessoas ao nosso redor. Que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus transforma, que Ele liberta, que Ele é a solução para qualquer problema. Que Ele pode fazer o impossível, que Ele pode resolver aquela situação que por muitas vezes nós achamos que não tem solução. Ele tem. E se você precisa avançar nisso, em se lembrar todos os dias qual é a sua missão, qual é o seu propósito, para que você está aqui, que é para compartilhar Cristo, que é para compartilhar a vida na vida, vem à frente, nós vamos orar juntos, para que Deus nos ajude, nos fortaleça, abra os nossos olhos, que a nossa visão de multiplicação venha estar fina. E que nós não venhamos perder nenhuma oportunidade de compartilhar Jesus.